Olá, esse é o Mentes e Devaneio. Eu sou a Yara. E eu sou a Alicia. E hoje a gente tá aqui pra continuar a história do Michael Myers em Halloween. E se você não assistiu nossos vídeos anteriores, corre lá que ainda dá tempo e volta aqui pra gente continuar a história. E antes da gente começar o vídeo, deixa seu like, se inscreve no nosso canal se você ainda não for inscrito e ativa o sininho para as próximas notificações dos próximos vídeos que a gente for lançar. E agora que você já deixou seu like, bora pro vídeo. E eu espero que vocês não se importem, que hoje a nossa iluminação tá diferente, porque a gente teve que fechar todo o quarto, porque os meus vizinhos resolveram, sei lá, dar uma festa na quarentena. A nossa cidade resolveu fazer o barulho, fazer uma pandemia já. Resolveu fazer uma confusão de barulho hoje. Pois é, enfim, o vídeo vai ser desse jeito, porque senão ia ter um pessoal, parece que tá tendo uma guerra viking ali, porém é um encontro familiar dos meus vizinhos. E nesse vídeo a gente vai falar da cronologia original que existiu, que é o Halloween 1 de 1978, Halloween 2 de 1991, Halloween 4, Halloween 5 e Halloween 6. E pra você que tá perdido no meio do vídeo se perguntando do Halloween 3, como a gente já falou nos vídeos anteriores, ele foi só um vídeo lançado à toa, porque quiseram lançar, porque ele não tá ligado aos outros filmes. Ou seja, ele tá ali boiando entre todos aqueles filmes que são horríveis já, mas não tanto, mas ele tá lá só solto. É verdade. E no primeiro filme, como a gente já falou nos vídeos anteriores, o Michael é um assassino que cometeu seu primeiro crime aos 6 anos e desde então ele tinha ficado internado no sanatório. Então, no dia do Halloween, ele foge e, por coincidência, ele conhece a Laurie Strode, que é a nossa protagonista desde o primeiro filme, e ele ataca ela, mata os amigos dela. No segundo filme, aparece ela sendo levada para o hospital depois que ela conseguiu vencer o Michael Myers. E aí, lá ele também vai pra lá com o Dr. Loomis, que é o doutor que cuidou dele todo esse período que ele estava internado. E lá ele mata mais pessoas, persegue a Laurie de novo. E no final desse segundo filme, o Dr. Loomis consegue explodir uma das salas lá, meio que se sacrificando e matando tanto ele quanto o Michael pra Laurie conseguir fugir. Porém, a gente já vai ver que isso é totalmente esquecido, a explosão, ela quer só dizer, foi... não é esquecida, ela é modificada. De uma forma muito drástica. É o quê? E agora a gente começa o Halloween 4, que vai começar 10 anos após os acontecimentos do segundo filme. E aqui o Michael sobreviveu, aqui é bem óbvio já. A explosão que aconteceu só deixou umas cicatrizes lá de boa, ele ainda tá vivo. Mesmo que ele tenha passado 1 hora lá queimando, mas de boa. Nada que uma plásticazinha não resolva. Hoje em dia tudo se pode. Né? E aí ele está sendo transferido para um hospital de segurança máxima e na ambulância os enfermeiros começaram a conversar e foram falar que a Laurie Strode tinha morrido. O que não faz nem sentido, porque nem no filme não é explicado essa morte dela. É verdade. Não fala. Foi meio assim jogado. Morreu. É só porque a atriz não quis participar de novo. Provavelmente. Morreu. E aí que ela tinha deixado uma filha, a Jamie. E pra quem não se lembra, nessa cronologia, a Laurie é irmã do Michael. Ou seja, o Michael agora virou tio. Pronto. Tio Michael. Né? Que agora... Ele virou tio Michael. E a Jamie agora, ela é adotada por uma família lá aleatória. Que tem uma irmã mais velha, que é a Rachel, que parece se importar com ela, com os problemas delas, porque a Jamie meio que tem alguns problemas em relação ao tio dela. De novo, né? Continua engraçado. Ao tio dela, a mãe dela e tudo mais. Pelo fato dos assassinatos, mas a Rachel parece se importar com ela. De vez em quando ela só age que nem uma babaca, mas é o normal dessa franquia, sempre é babaca. Voltando lá pra ambulância onde Michael tá, ele escuta que ele virou tio, ele não gostou disso, se sentiu velho, e aí ele ataca os enfermeiros, mata todo mundo, faz o carro capotar lá da ponte e vai atrás da Jamie pra matar ela. E para a surpresa, eu acho que nem tão surpreendente assim, mas é assim... O Loomis aqui, ele tá vivo, ele sobreviveu, ficou só com uma cicatriz ridícula na cara, parece que a maquiagem não grudou bem na cara dele. Aí o Loomis aparece falando que era pra tomar cuidado com a transferência do Michael, ninguém escuta ele, como sempre. E aí ele recebe uma ligação lá falando que o carro tinha capotado, um monte de coisa. E aí, o Dr. Loomis já sabe pra onde o Michael vai, O Loomis sabe tudo, ele sente a presença do Michael, ele sabe qualquer canto que o Michael tá, ele vai lá e tenta perseguir ele, e não adianta de nada, só bate no papo. E aí ele vai pra Redonfield e acha o Michael num posto de gasolina, é engraçado que ele acha o Michael tudo quanto é canto, a polícia vai atrás do Michael, o Michael não aparece. O Dr. Loomis, ele tá parado assim, o Michael tá lá atrás dele praticamente, porque ele acha o Michael em todo canto. Sim. Pois é, e o Loomis chegando lá no posto, o Michael já matou todo mundo que já tava lá. E eles batem, na verdade só o Loomis, porque o Michael não fala nada, ele gosta de manter o voto de silêncio dele, de castidade.
Ele não fala nada e o Loomis fica lá falando, recitando algumas coisas, mas depois disso o Michael consegue fugir e ainda faz com que o posto de gasolina se exploda. Né? Engraçado, o Dr. Loomis perdeu o carro nisso aí, ele vai lá pra estrada pegar carona. Com um padre que bebe e fica cantando a música da paródia. Sim, cada palavra que ele fica falando, ele tá citando Jesus. É verdade. E o filme corta pra Jamie sofrendo bullying na escola por ser sobrinha do Michael e por não agir normalmente como se age no Halloween. Então ela pede pra Rachel levar ela pra comprar uma fantasia porque ela quer sair no Halloween. Então a Rachel leva ela lá, ela escolhe uma fantasia e quando ela tá indo experimentar, ela vê o Michael pelo espelho e se assusta que ele foi buscar a máscara dele lá. Sim, foi comprar uma máscara, como é mesmo? R$3,99. Sim. Tava numa promoção. Uma promoção. Foi aproveitar a promoção da loja, já que lá era um descontão que tinha. Né? E ele assustou a Jamie, e ela se assustou tanto que ainda acabou quebrando aquele espelho super falso, porque a menina literalmente fez assim, quebrou o espelho lá atrás. Né? Aí vocês se perguntam, por que o Michael não matou logo essa garota que tava lá e não aproveitou a chance dele? Ele não sabia que ela era sobrinha dele. Ele não sabe nem quem é, na verdade. Ele só vai saber depois que ele consegue invadir a casa dela e pega lá as fotos dela e descobre que ela é a Jamie e que ela é a filha da Laurie. Já que os diretores também estão tanta coisa, porque eles não inventaram que o Michael pode sentir os parentes dele, matava a menina no início e pronto, não ia ter nem o sexto, que é uma coisa pior ainda. Eu não entendo como que o Michael, que ele parece que tem um fetiche em querer matar a família dele, eu não sei porque ele não mata os pais dele. E no decorrer do filme, o Loomis ainda arranja um aliado, que é o xerife da cidade lá, que é um lerdo. Sim, ele parece que o Loomis se alia a qualquer xerife. Num bate-papo ele consegue se aliar. E numa outra cena, a Jamie com a Rachel vão pedir doce lá na casa e a Rachel tem a grande surpresa de ver o namorado que não é assumido dela ficando com uma outra garota que ela não gosta. E aí, nesse choque de ser traída pelo não namorado... Na verdade, parece que não é nem novidade nesses filmes, quando o cara não é um idiota, é um babaca. Meu Deus. E aí, desse choque dela, ela perde a Jamie, muito responsável. E aí a cidade ainda entrou num apagão, porque o Michael foi lá e jogou um cara nos circuitos de eletricidade da cidade e explodiu tudo. E depois de um tempo, a Rachel acha a Jamie, depois dela ficar, parece que horas lá correndo, tentando achar essa garota. E ela ainda se depara com o Michael lá no canto, vindo de uma forma estranha. Parece que ele tá assado. Parece que ele tá assado, ainda vem caminhando. E depois disso, elas são encontradas pelo xerife, pelo Dr. Loomis. E aí, depois que elas são achadas pelo xerife e pelo Dr. Loomis, aparece o Michael. Só que aí aparece outro Michael. E depois aparece outro Michael e aparece outro Michael. E aí eles ficam sem saber quem era e no final... Era um grupo de jovens que tava só fazendo uma bagunça e tinha se vestido com a mesma roupa do Michael. É engraçado. Eu um tiro. Eu também. É engraçado o desespero do Loomis, porque parece que a pior coisa que ele poderia imaginar era, sei lá, um clone do Michael. Né? Nossa, o Loomis quase infartou. E aí depois que eles viram que era brincadeira e foram embora, aí sim apareceu o verdadeiro Michael olhando lá de longe, paradão lá dele, como sempre. Né? E depois disso, um grupo de moradores lá que estão lá em Randall Street vão se unir ao... que não tem nada a ver, eles vão se unir com o xerife e com o Loomis, porque o Loomis falou que o Michael tá por aí à solta. Aí eles vão tentar meio que caçar o Michael, ainda matando um cara desconhecido lá que tava só passando. Parece o segundo filme, quando o Loomis atirou num garoto que era aquele boneco. É verdade, na verdade o cara é atropelado. O cara é atropelado... Não, ainda ele não atira? Não, ele ia atirar, só que o policial ia intervir. E aí o outro policial que tava vindo atropelou e o garoto explodiu. O boneco, na verdade, o garoto não, o boneco explodiu. E aí esse pessoal lá da cidade se reúne justamente porque o Michael já tinha dado uma passada na delegacia e passado a faca em todo mundo. Aí depois disso, a Jamie e a Rachel vão pra casa do xerife junto com outros policiais lá. E elas ficam por lá e em que elas encontram, claro, a Kelly, que é a rival dela, que é a amante do ex-namorado da Rachel. Do ex-namorado que não era namorado. É, ainda tem isso, que não era namorado. Ela ainda tava na esperança que ele assumisse ela como namorada, mas ele não assumiu ela. É o quê? Eu não sei como, mas o Michael consegue entrar. E ela mata a Kelly, mata um policial que tava lá e ele passa a perseguir a Rachel junto com a Jamie. E o Brad, como salvador da pátria, na inteligência dele, em vez de salvar elas, ele atirou na porta e falou que a porta não ia se abrir por conta da fechadura de ferro. Muito inteligente. Não conseguiu se abrir, o garoto teve dignidade de dar um pisão na porta para arrebentar. E ele ainda falou que como se a casa toda tivesse sido trancada e como que o Michael entrou. Né? O Michael é quase 2 metros de altura. O Michael é um fantasma, ele ultrapassa paredes. Já deve ser comprovado isso com os filmes. E aí, depois dessa cena deplorável, onde ele matou o Brad lá, é Brad, né, o nome dele? É o Brad. Matou o Brad de uma forma muito besta, muito ridícula.
A Rachel e a Jamie fogem pro telhado, e aí a versão do Michael inflada vai atrás dela. Porque aquilo tá muito estranho, parece que ele tá assim, indo atrás dela. Parece Tá que muito ele estranho Parece aquela que, versão dele. parece que ele tá flutuando. Dá a sensação de que ele tá flutuando vindo lá. Até uma hora que só aparece a cabeça dele e ele vai subindo no telhado. Parece que ele tá flutuando. E eu achei aquela calça dele muito curta. Eu nunca tinha parado pra reparar no sapato que o Michael Myers usa, mas como focou tanto no pé dele, eu já reparei na bota dele, a meia que ele usa. Eu nem sabia que ele usava meia. E aí ainda tem aquela Ele calça deve ter- curtinha. Ele não deve ter pra botar Cara, meia. tem que arrumar o look pra matar, não pode matar de qualquer jeito. Ah, agora eu entendi! Aí nesse momento de perseguição, a Rachel cai do telhado, bate a cabeça, e a Jamie consegue alcançar ela, mas vê que ela não tá acordando naquele momento e o Michael tá vindo, ela foge, é encontrada pelo Dr. Loomis, e eles correm pra escola pra se esconder, e aí que acontece a coisa mais esquisita desse filme. O Michael Myers tá loiro. Tá O loiro. Michael tá loiro. Ele tá loiro. Eles não tiveram, eu sei lá o que aconteceu com a outra máscara dele, que eles não tiveram a dignidade de tingir. Quando ele acha eles lá na escola, e aparece, tem só uma cena, uma cenazinha. Ele tá com o cabelo da máscara louro. Como? E aí depois dele atacar o Dr. Loomis, aparecer louro, corta já pra uma cena onde ele tá atacando de novo, perseguindo a Jamie, e aí ele já tá com o cabelo normal de novo, aquela coloração. Deixou a máscara loura de lado. Mas e aí, nesse momento, quando tudo parece perdido, a Rachel aparece, toda capenga lá, se arrastando, salva a Jamie, ela consegue sair da escola, tá? Aquele grupo de moradores que se reuniu e matou o cara por acidente, estão lá, e eles levam elas. Enquanto isso, o Michael, como sempre, ele é muito inteligente, ele tá embaixo da caminhonete e consegue atacar eles. Um ataque ridículo. Aquilo parecia uma cena de Kung Fu, Lícia. Porque o Michael fica fazendo os movimentos, parece que é um treinador de luta ali. Eu não ouvi o que eu ouvi? E depois que o Michael consegue matar os 3 caras que estavam lá na caminhonete, na verdade eram 4, porque ele consegue matar os 3 que estavam lá fora e mata o outro de uma forma agoniante, porque ele enfia a mão na garganta dele e parece que, sei lá, ele arranca a cara dele. E depois disso, a Rachel assume o controle, na verdade ela assume o volante, e ela consegue arremessar o Michael pra fora da caminhonete, ainda atropelando ele. Que eu achei essa cena muito estranha, porque parece que nitidamente ela tava atropelando o boneco. O Michael nem se mexia. Não dá... O Michael tá muito estranho nesse filme, que ele realmente parece uma pessoa inflada. E aí depois que ele é atropelado e jogado lá meio que no meio de uma coisa toda escangalhada, a Jamie desce do carro, vai pra lá e segura na mão dele, o que eu achei estranho, porque antes ela tava com medo dele, e agora ela vai pra lá e segura a mão dele. E aí ele tá meio que acordando e a polícia chega, e aí fala pra ela se abaixar, porque ele já tá se levantando e dá um monte de tiro nele, ele despenca de um outro lugar lá, e assim... Ele cai, tipo como se fosse um poço. Um poço. E aí eles falaram lá, tá, Michael morreu. E agora tá todo mundo lá reunido na casa dos pais da Rachel. E quando tudo parece bem, só que não, obviamente, aparece o que a gente já imaginava que aconteceria. A Jamie, ela tem um surto e decide matar a mãe dela com uma tesoura, perfurando ela lá na banheira. Né? E aí já filmam como se fosse igual aquela do primeiro filme, de 78, quando o Michael Myers mata a irmã dele, que ele bota uma máscara e vai lá matar ela, parece desse jeito. Só que não faz sentido, porque a menina é desse tamanho. Ela é pequena, ela deve ter o quê? Uns 10 anos, por aí mais ou menos, talvez até menos que isso. E a câmera tá lá em cima, como se fosse um adulto enxergando. E aí uma coisa totalmente sem sentido. Desproporcional. É. O tamanho. Não! 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 E com isso a gente encerra o Halloween 4 e agora a gente vai pro 5, que o filme vai decaindo a cada sequência. Nesse aqui já não tá bom, de certa forma, comparado ao que vem depois. E já no início do filme a gente vê lá o Michael fugindo, obviamente, ele lá quando ele caiu daquilo que parece um poço, ele sai rastejando até um riacho lá. O que é uma cena muito engraçada, porque antes dele sair e deslizando pelo riacho, parece que ele tá no tobogã. É. Porque ele dá antes dele começar o tobogã dele, ele ainda dá um girinho e até ele indo ser levado pelo riacho. Um ano se passa, a Jamie agora tá numa clínica psiquiátrica para jovens da idade dela, e ela passa a ter pesadelos com o Michael, ou seja, ela sente que a aproximação do Michael, quando ele for matar alguém, ela tá vendo, ela sente, agora ela virou uma paranormal. O que não faz sentido, porque o que ela tá vendo aconteceu 1 ano atrás, basicamente, porque na hora que o Michael fugiu naquela cena lá e ele foi achado por um velho que tá no campo lá e ajuda ele, e a cena já passa por 1 ano depois, a Jamie tá numa clínica tendo essa visão dele como se ele estivesse retornando, o que não faz o menor sentido. Mas é porque talvez a visão venha pela internet. E se a internet for que nem de Santarém, levou 1 ano pra ela chegar. Faz sentido se a gente for olhar por esse ângulo. Realmente. É verdade. E uma das visões da Jamie, ela vê uma tatuagem
no braço do Michael, na verdade, no pulso do Michael, que tem um formato estranho lá, que parece um triângulo, parece uma piramidezinha numa base. E tá lá aquela tatuagem que ninguém sabe o que é. E depois a gente vai descobrir a brilhante ideia do diretor pra essa tatuagem. E aí, na hora que ela tá tendo essa visão, é como se ela estivesse tendo uma convulsão, e o Dr. Loomis aparece do nada lá dentro da clínica, fala que é pra deixar ela, que ela tá sentindo o Michael. Cara, não fala tanto. Isso é muito estranho. Porque o Loomis É tá estranho desse filme. Eles pegaram um personagem que era legal e engraçado, transformaram num velho esquisito chato. Porque eu já tava querendo que o Loomis morresse nesse filme. E ele não morre. E ele tá parecendo pedófilo. É verdade. Ele Porque- tá estranho, porque literalmente ele tá assim, me diga, e tá em cima da pessoa. Só Literalmente, eu ele já tô tá- longe da Yara, porque ele tava perto da garota. Ele tava encostando a cara dele na cara da garota. Ele tava perto demais da garota. Com aquela cicatriz falsa dele, que Sim. agora está maior. Antes a cicatriz era só aquele pedaço Não, de osso bochecha. grudado aqui, agora já tá pra cá. Em vez de curar, a gente espalhou mais a cicatriz. E aí, um pouquinho depois disso, ela começa a ter umas visões com a Rachel, que é a meia-irmã dela, falando que o Michael ia atacar ela. Eles ainda ligam pra lá, mas ela tava bem. E aí, logo depois disso, deles terem ligado pra lá pra ver se ela tava bem, o Michael aparece na casa, mata ela e ainda mata o coitado do cachorro. E aí, ele matou a Rachel, mas depois a gente vai ver que ninguém vai meio que notar a falta dela, porque ela tinha dito que ia viajar. Então todo mundo pensou que ela ia viajar, e aí acabou nisso aí a cena dela. Após saber da visão da Jamie, o Dr. Loomis vai pra delegacia, já faz amizade com o xerife de agora, e aí fala que o Michael voltou, e até que facilmente o cara acredita. Na verdade, é o mesmo xerife. É? É o mesmo xerife. Ah, é, no outro que já é um outro xerife. Sim. Confundi. Muito xerife nessas histórias. Fala lá com o mesmo xerife do filme anterior, e eles vão pro cemitério porque teve uma ocorrência lá. E quando a Rachel já sumiu, ela tá morta em algum canto da casa ou, sei lá, em algum outro canto da cidade, a Tina, que é uma amiga dela, que também é uma pessoa muito estranha, vai visitar ela pra, sei lá, buscar ela pra uma festa que ia ter, que é só isso que os jovens desses filmes só sabem fazer. E ela não acha a Rachel lá, e ela também acha super normal, porque a Rachel falou que ia viajar, não sabe se é a festa, então ela provavelmente achou que ela já tinha ido viajar. E depois disso, ela ainda encontra com a Sammy, que é uma outra amiga dela, e eu acho que é a partir desse filme, é a partir dessa cena que só começa a graça. Porque tudo é engraçado nessa parte. Porque a Tina, ela vai ver o Max, que é o cachorro, Que ainda não está morto. que ainda não está morto, e ela vai lá aberta. Ela vai se abaixar pra falar com um cachorro de uma forma muito estranha. Ela tá parecendo Corcunda de Notre Dame. E como se já não fosse bastante, ela ainda tá indo, saltitando pela rua, parece que ela tá num bosque. Ela e a amiga dela parece que estão num bosque. Uma tá parecendo, sei lá, a fada madrinha, e ela tá parecendo Corcunda de Notre Dame saltitando. Ou seja, parece que todo mundo tá chapado. Sim, e aí todo mundo achando isso super normal. E o namorado dela, que ainda é pior ainda, que parece uma versão ridícula do John Lennon ou do... Não, ele faz parte do Phineas e Ferb porque o nariz dele vem direto do nariz aqui. E ele ainda tem, adivinha que nome? Michael. Né? Não, é engraçado, a gente fala o Michael, agora a gente tem que especificar qual o Michael. Porque o namorado da Tina se chama Michael. E a gente só vai chamar ele de Michael porque é melhor. Aí depois disso elas vão pra uma loja lá com outro namorado que é da Sammy. E quando ele vem... Eu não consigo mais lembrar dessa cena sem lembrar desse garoto vindo se quebrando. E quando o namorado da Sammy tá vindo, ele tá fazendo uma dança. Tá parecendo o George Michael arregaçado. Porra. Nossa, tô ofendendo o George Michael, Yara. Meu coração é pura maldade. Depois disso, já corta pro Michael observando eles lá, o Michael observando o Michael e os amigos dele lá em volta. E em paralelo a isso, chega um cara que a gente só vê a bota de couro. Porque parece que vai ficar cada cena que esse cara vai aparecer só mostrando a bota dele. É verdade, parece que ele tá fazendo um comercial pra Pra aquela bota. bota. Eu acho que aquela bota é da Gucci. Por isso que ele tá aparecendo com ela toda hora. E depois disso, o Michael consegue matar o Michael de uma forma estranha. E pega o carro dele e vai lá na casa da Tina. E uma coisa estranha que não faz sentido essa cena, ele ter ido lá na casa da Tina buscar ela, ele tá com uma máscara que a Tina ia dar pro Michael, o outro Michael, o namorado dela. E é uma máscara super feia, uma máscara de troll, sei lá, uma coisa ridícula. E o Michael tá usando essa máscara. Ainda bem que ele não tá usando a máscara por cima da máscara. É verdade. Porque antes eu pensava que ele tava usando uma máscara por cima da máscara, mas mas ele foi inteligente pra isso. Né? Aí ela entra no carro e ela acha que é o namorado dela, o Michael. E os dois vão num passeio lá no rolê, e aquilo parece um rolê. E antes disso, ela ainda fala que tá achando ele super maravilhoso com aquela máscara e ainda beija ele. Ou seja, ela tá beijando o Michael Myers. E que não faz sentido o Michael não ter matado ela e tá lá, sei lá. Sabe, eu acho que ele tá com vontade de viver a vida de adolescente que ele não teve. E é só com essa personagem, porque os outros ele mata normal. E essa aqui não. Ele deixa ela fazer o que ela quiser. Parece que ele tá no rolê e ele é aquele namorado besta. Aí depois disso eles vão pro posto de gasolina. Na verdade eles não vão porque ela pede pro Michael parar lá no posto de gasolina. Na verdade aquilo não é um posto, aquilo é uma loja de conveniência.
Eles vão lá pra essa loja porque ela pediu pro Michael parar, porque ela tava achando ele estranho, porque ele não falava nada, tava dando um gelo nela. Aí eles dois vão lá e ela para e ela sai e ele ainda não mata ela. Não, ele fica lá esperando. Ele fica lá esperando. Depois ele troca de máscara. Eu acho que nesse momento ele ia matar ela, mas eu acho que ele não ia, ainda não tinha essa intenção. E enquanto isso, o Dr. Loomis vê a Jamie tendo um outro surto e ela fala que é pra ele ligar pra Tina pra ver como ela tá. E depois disso, o Dr. Loomis manda um grupo de policial ir pra lá. E quando os policiais chegam lá nessa loja, a Tina é abordada por eles e é levada por eles. Depois, quando ela vai olhar lá onde que tá o Michael, ele já desapareceu, sumiu. Deixou a namorada dele, super cavalheiro. Sim. Então a Tina é levada lá pra onde a Jamie tá. Só que ela não acalma a Jamie, mas não leva muito a sério o que ela tá falando. Fala que ela vai ficar bem e decide ir pra essa festa que tá acontecendo lá no celeiro. Chegando lá, ela encontra com esse casal de amigos dela e tá esperando o outro Michael chegar, só que ele já tá morto e ela não sabe. E eles vão pra um celeiro, que não faz sentido. Eles vão pra um celeiro escuro, sabendo que já tem um assassino na cidade. A única coisa boa dessa parte aí é que aparece muito gatinho fofo lá perambulando, mas... É verdade. Aí depois disso ela decide voltar pra casa onde tá tendo a festa, realmente deixa o casal de amigos se agarrando lá. O Michael aparece, mata os dois, mata dois policiais que estavam lá perto, e quando a Tina decide voltar, ele vai atrás dela com um carro e tenta atropelar ela. Enquanto isso, o cara do comercial da bota tá só andando pela cidade, o filme todo ele vai estar andando pela cidade. Aí enquanto o Michael já tá perseguindo a Jamie com a Tina e o Billy, tem um garoto, o Billy. Ah, o Billy é só um garotinho que tá afim da Jamie, mas possivelmente ele já devia aceitar que ela não quer nada com ele, ela só vê ele como amigo. É pro bem dele que a gente fala isso. Exatamente. Ele não tem chance. E enquanto isso, o Michael tá perseguindo eles lá com o carro, lá pelo campo, que parece que o Michael tá no rodeio, que não faz o menor sentido. Esse não é o estilo de Michael Myers. O Michael Myers fica andando devagar, de boa, com uma faca. Aparecendo nos lugares, ele anda devagar, porém chega nos lugares rápido. Ele não sai por aí querendo atropelar os outros com o carro. Com o carro, ele tá parecendo um rodeio, ele tá rodando pra lá, ele segue a Tina, depois ele muda, já vai pro Billy, depois ele vai correndo atrás da Jamie ainda no carro, até que ele consegue ser parado por uma árvore. Mas ainda assim não morre. Quando ele vai tentar matar a Jamie, deixar lá fora, a Tina se mexe no meio dele e aí o amor acaba. Se vocês estiverem ouvindo algum ruído por aí, que a gente ligou o ventilador, que normalmente a gente desliga pra não ter barulho nenhum, porque tem um outro vizinho com uma caixa de som maior fazendo barulho pra mim, então por favor desconsidere os ruídos desse vídeo, porque a gente tem que gravar hoje, e aí não tem como falar pros vizinhos pararem de fazer barulho. Até que em um momento eu surte e saia por aí com uma faca atrás do pessoal. Com uma máscara. Exatamente, mas não com uma máscara loira. Aí depois disso, de matar a Tina, delicadamente, o Dr. Loomis aparece já com o policial lá e ele consegue salvar a Jamie, na verdade, porque a Tina já tá morta. E aí, quando o Michael vê a polícia, o Dr. Loomis, ele se esconde lá no mato. E o Loomis, sabendo que ele tá pra lá, começa a gritar que é pra ele voltar pra casa, pra ele encontrar a luz dentro dele, que passa essa raiva que ele tem dentro do coração. Sendo que antes o Loomis vivia falando que ele não sentia nada. Agora ele sente. Agora ele só sente raiva. Só sente raiva e Rancor. o Loomis agora tá de uma forma mais estranha que normal. Sim. E aí o plano do Loomis é levar a Jamie lá pra dentro da casa e atrair Michael pra lá e matar ele. Já tá todo mundo preparado lá, a polícia. Até que tem um alarme lá da clínica psiquiátrica e aí todos os policiais vão pra lá. Literalmente, se tem 100 policiais lá, precisava ir todos os 100 policiais pra lá? Não, parece porque ele dividiu. Eu acho que todo mundo, em conjunto com a direção e a produção desse filme, estão compartilhando um único neurônio. E tá pifando esse neurônio, gente. Não tá dando certo. Literalmente, eles tinham o plano infalível e o Michael teve um plano melhor que o deles, porque eles caíram literalmente assim. Porque foi todos os policiais lá pra clínica e ficou só o Dr. Loomis, a menina e um outro policial que já era meio velho ainda. Aí, claro, o Michael foi pra lá. Não, você é burro, cara, que loucura. E depois de conseguir entrar na casa, o Loomis conseguiu ficar pior do que já era. Agora ele literalmente já extrapolou a hashtag vida louca. Ele ameaçou o guarda, na verdade policial, de que ele queria ir embora com a Jamie. Mas só que o Loomis não deixou e ele que manteve os dois lá em refém, quebrou até o rádio lá na parede para eles não chamarem os outros policiais. E enquanto esse policial tá lá com a Jamie no mesmo local em que eles deveriam estar para continuar com o plano, que era para pegar o Michael tá tendo bate-papo lá com o Loomis, o Loomis tentando convencer ele, dizendo que ele tem que ir lá para baixo lá no porão, que o Michael vai achar a Jamie, que ele vai conseguir liberar essa raiva dele, ele vai passar por tudo isso, ele vai se tornar pleno novamente, uma boa pessoa. E depois do Loomis tentar convencer o Michael ficou pistola. Sim, ficou pistola lá, resolveu esfaquear o Dr. Loomis, mas só que ele ainda não morreu. Ele vai perseguir a Jamie, mata o cara que tava lá com ela. E aí nessa fuga dela, indo pra lá e pra cá com o Michael, até que ela consegue ficar lá bem que parece uma coisa de cano, pra jogar o lixo. E ficam lá nesse negócio confuso e chato. E esse filme é muito chato.
Aí com isso o Loomis volta e consegue pegar a Jamie, meio que atraindo, usando ela como isca, meio que atraindo o Michael até ele. Então o Michael fica onde deveria estar e uma armadilha muito besta lá jogada em cima dele, uma rede muito ridícula, jogada em cima do Michael. E o Loomis fica atirando nele, que parece ser um dado tranquilizante, que fica lá só atirando nele até que no momento que parece que... Eu pensei que o Loomis ia infartar nesse momento, porque ele fica lá parado, olhando, gemendo, e depois disso ele cai em cima do Michael, que é uma cena que não faz sentido. Ficou muito estranha aquela cena. E aí já corta dessa cena esquisita com o Michael preso, refletindo sobre o que ele fez, olhando pra parede, e a Jamie tá indo sendo levada lá pra clínica psiquiátrica, onde agora ela mora. E aí o cara do comercial da bota aparece caminhando em seu desfile, entra lá na polícia, mata todo mundo, explode a cela, tira o Michael de lá, e a Jamie volta pra lá, que ela ouviu a explosão, olha lá a cela aberta, o Michael não está lá, e ela fica gritando não, e assim o filme termina. Sem comentários sobre esse final. O que eu não sei nem o que falar, porque o que é que vocês consideram pior, se vocês estão achando que isso tá pior, vocês vão achar algo mais absurdo ainda, que é aquilo que literalmente ontem pifou o meu cérebro. Eu me senti emocionada com esse final dessa cronologia. E agora a gente vai pro Halloween 6, A Última Vingança de Michael Myers. E esse filme ele tem 2 finais, ou seja, vai da tua escolha qual que quer, Qual o menos pior. Qual o menos pior. E a gente vai contar essas 2 versões pra vocês entenderem que como isso aqui é horrível, horrível. E o filme já começa com a Jamie e o Michael, que foram capturados e agora estão num subterrâneo e passaram um tempo lá sendo aprisionados pelo cara de bota, que agora nesse filme ele vai se revelar. Né? Mas por enquanto também só tá aparecendo de novo o comercial da bota. Exatamente, ele ama aquela bota. E os dois estão nesse esconderijo subterrâneo sob o comando desse cara de bota. E ele se passou desde o outro filme 6 anos, que eles estão, ou seja, a Jamie ela já tá adulta. E ainda tem mais, ela vai ter um filho agora, que a gente não tem total certeza se é realmente o que a gente tá pensando que é. Porque só fala lá que ela vai ter um filho, só que ela tava aprisionada desde quando ela era criança. Só tava ela, o pessoal lá da seita e o Michael. Quem é o pai dessa criança? E aí, quando a criança nasce, o cara lá do comercial da bota leva a criança e desenha na barriga dela aquele mesmo símbolo que tem no braço do Michael Myers. E antes de ele conseguir matar a criança nesse sacrifício, uma enfermeira rouba ela e entrega pra Jamie, e a Jamie consegue fugir de lá. E o filme explica que esse símbolo que aparece na criança, no pulso do Michael, até na parede lá do outro filme apareceu. Ele explica que esse símbolo é o símbolo de Thorne, que é uma maldição que faz que quando a pessoa que está marcada, ela mate os seus parentes, ou seja, o Michael tem esse símbolo, justamente por isso que ele tem essa obsessão dele de matar os parentes dele. E esse símbolo aparece como uma constelação lá no cu de Judas, e tá aparecendo lá como se fosse, sei lá, um momento de quê? Revelação. De revelação. Quê? De revelação, que revela pra ele o momento lá que ele tem que matar. Por isso que ele mata só em alguns Halloweens, não em todos, ele só vai matar quando esse símbolo estiver aparecendo. E então o filme muda pra uma menina, que se eu não me engano é a prima da Laurie Strode, que é aquela personagem lá desde o primeiro filme. E que essa menina ela tá aí só mesmo pra criar ligações, porque ela tá assistindo não. Ela tá ouvindo uma rádio que tá falando sobre a história do Michael Myers. E aí, de repente, ela olha pela janela e tem um cara olhando pra ela. Quem era esse cara, que era vizinho dela? O Tommy Doyle. O Tommy Doyle, pra quem não lembra, era aquele menino que a Laurie Strode estava tomando conta no primeiro filme lá de 1978. Agora ele já tá adulto e ficou obcecado pelo Michael Myers e também tá ouvindo essa rádio que tá contando a história dele. Então ele decide ligar pra lá e contar a história dele, de tudo que aconteceu naquela época. Enquanto isso, a Jenny ela tá fugindo lá com o filho dela e ela tá com uma rodoviária, onde ela vê lá um telefone, não sei, o telefone, qual é o nome daquele telefone? Telefone público. Então ela faz uma chamada para um canal da rádio que tá ao vivo e ao mesmo tempo que ela tá pedindo socorro, e quem tá ouvindo a rádio é o Tommy Doyle. Ele tá ouvindo a rádio, ele ouve isso e ela tá gritando lá pedindo ajuda do Dr. Loomis, que também tá ouvindo a rádio. E junto com o Dr. Loomis, ouvindo essa rádio, tá o Dr. Wynn, que é um antigo colega de trabalho do Dr. Loomis. E aí depois de fazer essa ligação, a Jamie esconde o bebê dela no banheiro público de lá, e aí quando ela tá saindo do banheiro, o Michael aparece e mata ela. Enquanto isso, o Tommy ele tá ouvindo a fita várias vezes, e aí em um dado momento ele vai escutar um barulho que parece falando sobre ônibus, e ele consegue ir lá pra essa rodoviária onde a Jamie tá. Né? Chegando lá, ele segue rastros, ele faz conexões e ligações através do sangue. E aí ele acha o bebê naquela cabine pública lá do banheiro e
Só que depois ele é capturado junto com o Dr. Loomis e aquela parente insignificante da Laurie. E a gente tem a grande revelação, que o cara do comercial da bota era o Dr. Wynn, amigo do Dr. Loomis. E aí tudo se liga, tudo se conecta. Por que que no primeiro filme o Michael sabia dirigir? Porque o Dr. Wynn ensinou. E tudo, o Michael sumia entre os intervalos dos Halloween que ele não precisava matar. Quem cuidava dele? O Dr. Wynn. Ou seja, o Dr. Wynn, ele é o guardião do Michael, ou seja, ele tá lá justamente para cuidar do Michael, justamente porque ele faz parte dessa seita, dessa maldição do inferno que veio para acabar com o filme de vez. Ele tá lá para proteger o Michael. É essa a explicação, essa a charada do filme. Aí depois disso eles acordam meio que ainda dopados do efeito que o Dr. Wynn tinha colocado lá neles. E aí eles vão até o sanatório, que tipo é a base do Dr. Wynn, que é onde o ritual vai ser feito, vai ser realizado lá. E eles vão lá para impedir esse ritual. Então eles conseguem impedir o ritual de sacrificar um bebê. E aqui começa a divisão de finais, ou seja, vai ter um final, eu vou falar de um final e você fala de outro. Quando o ritual está acontecendo lá no final, o Michael faz uma confusão lá e o Tommy, no meio disso, ele consegue pegar o bebê e fugir com ele. E o Michael vai atrás dele, mas só que meio que o Tommy consegue enganar ele por um tempo, falando que é para ele pegar o bebê, que o bebê é dele. Aí depois disso ele consegue pegar um dado tranquilizante e colocar no Michael, o Michael desmaia lá. Aí o Tommy tem a brilhante ideia, é claro que a melhor coisa que ele poderia fazer era pegar um pedaço de pau que estava por lá e cacetar o Michael até a morte. Esse é o grande final maravilhoso. Depois que ele consegue matar o Michael, agora que eu tô vendo a brilhante ideia desse final, o Michael já foi atropelado, já foi queimado, já foi levando vários tiros, que dá, sei lá, uma conta de 300, ele ainda assim morreu, ele morreu a cacetadas. Ah, nossa. E depois disso, o Tommy, ele leva a criança junto com a parente lá da Laurie e vão embora numa caminhonete lá, segue o rumo deles. E o Dr. Loomis fica lá no sanatório meio que para equilibrar as coisas lá e colocar tudo em ordem como antes era, porque por causa do amigo dele, o Wynn, estragou tudo. Venha com a gente. Não, eu tenho um negócio para resolver aqui. No final alternativo, na hora que eles chegam lá quando a criança já vai ser sacrificada, o Tommy consegue render o Dr. Wynn e aí ele sai de lá, pega a criança junto com a irmã já, a prima insignificante da Laurie que tá lá, e aí eles vão fugindo, o Michael vai atrás deles, e aí do nada o Dr. Loomis, que eu nem sei como que ele surgiu já num outro canto, ele aparece lá e arrebenta com um tiro uma grade pra eles fugirem. E aí o Tommy fala que ele vai ficar pra parar o Michael e é pra eles saírem da clínica. E aí ele joga umas runas lá no chão, faz uma macumbazinha com sangue e consegue deixar o Michael paralisado. Aí foi isso. Aí ele sai de lá, o Michael ficou paralisado lá, ele sai de lá, pega o bebê, entra nessa caminhonete, vai embora de lá, e o Dr. Loomis também decide ficar nessa versão, só que daí ele entra de novo no sanatório, e quando ele vai lá olhar o Michael, que agora já não tá mais em pé, tá caído lá no chão, ele vai, tira a máscara, e aí quem tá lá? O Dr. Wynn, que tá meio que se fingindo de desmaiado lá, acorda falando que o Michael fugiu, pega no Dr. Loomis, passando a maldição pra ele, que agora ele já ia ficar com o braço tatuado, forçando desse jeito a ele entrar na seita e termina o Dr. Loomis gritando lá. Come with us. No, I have a little business to attend to here. Michael's gone. It's your game now, Dr. Loomis. E aqui termina a terceira cronologia com esse final, esses dois finais. O que a gente pode falar dessa cronologia desse? O bom dela é que acabou, e aí depois dela surgiu o reboot, que veio a partir do H20. Esqueceram o 4, 5 e o 6, botaram o H20 e o Ressurreição, que não são obras-primas, mas pelo menos são menos horrorosos que esses. Esse filme aqui, ele só é tão... Eu acho que ele é ridículo. Os outros dois lá são chatos. Pra mim são chatos. É verdade. Quer dizer, às vezes não.
Então é isso, não esquece de deixar seu like, porque depois de ter que assistir esse filme, Que doeu o cérebro, doeu a alma, doeu tudo, doeu Né? a minha geração. né, a gente no mínimo merece um like, então por favor deixa seu like aí. E se você não for inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho para receber as nossas próximas notificações. Então é isso. Tchau.